Oi, meu nome é Vanessa, eu tenho 37 anos e eu quero compartilhar com vocês algo que eu escrevi há 11 anos atrás. É uma mensagem de esperança, que realmente você possa ser alcançado por ela. Diz o seguinte: por muito tempo estive perdida no inferno do crack, com doenças e transtornos psiquiátricos em consequência do uso das drogas. Vivendo naquele momento, um relacionamento abominável diante de Deus. Enfim, o que acontecia comigo, ele se resume ao que está realmente escrito na palavra de Deus. Durante todos esses anos de uso de droga, quase todas as internações que eu tive, eu às vezes me achegava a Deus. E Deus realmente, nas suas misericórdias, no seu amor, ele limpava a minha casa, limpava o meu interior, ele colocava as coisas no lugar. Mas eu não deixava a minha casa, o meu interior, a minha vida preenchida com Deus, com tudo aquilo que era bom e tudo aquilo que é agradável. Então o meu interior voltava a ficar vazio e tudo aquilo que eu vivia antes, ele ocupava novamente esse espaço e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Mas tudo isso chegou ao fim. Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Mas nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as consolações de Deus me alegram a alma. O que é começar da estaca zero e nunca mais ser a mesma pessoa? Não cometer os mesmos erros, não perder mais a moral e os bons costumes, nunca mais magoar as pessoas que me amam. Existe um dito popular: nunca diga nunca. E durante muitos anos eu entendi o que isso queria dizer. Pois toda vez que eu dizia, nunca mais farei isso, nunca mais farei aquilo, nunca mais voltarei a usar drogas, nunca mais me relacionarei com pessoas desse jeito, nunca mais enganarei, nunca mais vou mentir, nunca mais isso e aquilo, aquilo outro, eu sempre tornava a fazer. E um belo dia, vi que para eu não me tornar tão hipócrita comigo mesma, eu precisava morrer para não errar mais. Pois a minha vida tinha virado uma grande destruição, um grande engano, grandes trevas. Demorou, mas a ficha caiu. Mas não foi me suicidando, como eu tentei várias vezes, tomando remédios, sentando em janelas onde pessoas me puxaram para fora, que realmente isso aconteceu. Pois esses eram os tipos de morte que realmente Satanás, as trevas tinham para minha vida. Mas a morte que eu estou falando aqui é outra. Foi numa noite de muitas tormentas para mim, há muitos anos atrás, que eu ouvi de umas pessoas que eu mais amo que eu deveria estar morta. Por tanta dor, vergonha e até medo e intimidação que aquela vida que eu levava realmente ia até os meus amados. A minha família. Naquele momento eu já não entendia mais nada. Nada mais fazia sentido para mim, a não ser me suicidar. Mas sempre tinha alguém para me puxar daquela janela, para me salvar, para chamar uma ambulância, para seja o que for, todas as densas trevas que eu vivi, para me tirar daquela situação. Passando alguns meses, compreendi que de fato só se eu morresse eu poderia voltar e começar da estaca zero. Jamais voltar atrás e cometer os mesmos erros. Entender isso não foi fácil. Eu passei por muitas situações horríveis para compreender que eu podia viver uma vida nova. Mas como? Era o que eu me perguntava. Eu tinha uma Bíblia na qual eu já tinha usado todas as páginas brancas para usar droga, para fazer cigarros de maconha. E depois que eles acabaram, eu comecei a arrancar as folhas do livro Apocalipse. Então eu li naquela Bíblia que faltava as páginas do livro do Apocalipse, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas eu perguntava, e como que é estar em Cristo? E me disseram que estar em Cristo era abrir mão de tudo e até de todos, e permitir que somente Cristo vivo guiasse a minha vida e vivesse em mim. Que estar em Cristo é deixar nossos achismos, nossos conceitos e depender somente dele. E eu pensava, nova criatura é. Poxa, eu estava numa situação tão complicada,
tanto vício, de ter perdido tudo, de ter uma casa vazia, de quase não ter roupas, não ter o que comer. Terminei a minha história também me relacionando com uma pessoa do mesmo sexo, sendo realmente que aquilo não era algo que estava em mim. Mas cada vez mais eu me envolvia com coisas mais difíceis, mais longe realmente da minha realidade, daquilo para a qual eu fui criada. E Deus falou comigo por muitas vezes durante essa minha vida, por todos os lugares que eu passei. Mas eu não enxergava e não entendia que Ele me amava tanto, e que Ele me ama tanto, que não era tão difícil assim viver. Ou seja, morrer para ser uma nova criatura e ter uma vida diferente e viver a continuação daquele texto que diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Olha que maravilha! Eu ansiava muito que tudo de ruim que eu vivi, que eu fiz, que eu pratiquei naqueles anos, se passasse e fosse para esse mar do esquecimento. Assim como está na palavra de Deus, que diz que Ele perdoará os nossos pecados, os nossos erros, e os lança no mar do esquecimento. E foi exatamente isso que aconteceu. A palavra de Deus diz, na verdade, depois que eu me converti, arrependi-me, depois que eu fui instruída, bati no peito, fiquei envergonhada, confusa, pois levei o opróbrio à minha mocidade. Isso está escrito em Jeremias 31, 19. Então aquilo que eu ouvi, que eu deveria estar morta, realmente ele aconteceu na minha vida. Antes trocou em bênção a maldição, porque o Senhor teu Deus te amava. Deuteronômio 32, 5. Foi isso que aconteceu comigo. Jesus morreu por mim, por todos nós. E de acordo com a palavra de Deus, eu precisava deixar aquela Vanessa ser crucificada com Cristo. Para poder, assim como Jesus, eu viesse ressuscitar também e nascer de novo. Renascer em Cristo, com Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Afinal, a atitude que Jesus teve na sua morte foi para que todos nós tivéssemos e recebêssemos os mesmos direitos dele. Por isso, renascer em Cristo é algo tão maravilhoso que não dá para explicar. É preciso viver essa loucura espiritual. Hoje eu tenho a convicção que Jesus está em mim e eu nele. Como João escreveu na Bíblia Sagrada, quando a mulher está para dar luz tem tristeza, porque a hora é chegada, mas depois de nascer o filho já não se lembra mais das dores e aflições. Eu passei por muitas tristezas, muitas tribulações, mas Deus transformou aquilo que era tristeza em alegria, e é uma alegria perpétua, é uma felicidade perpétua, que ninguém pode tirar. E ele ainda diz que se eu precisar de alguma coisa, qualquer coisa, eu posso pedir em nome de Jesus e ele me dará para que a minha alegria seja completa. Realmente, eu ouvi um texto que dizia o seguinte: nascer é começar a existir, a viver, a aprender a se relacionar, se desenvolver. É o início de todas as coisas, sem que em nada nos desabone o nosso passado. Eu descobri o que significa renascer em Cristo. E tive meus olhos abertos, e passei a enxergar todas as coisas sob um novo prisma. Significa começar tudo novamente e viver os milagres de Deus. A cada manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre os seus filhos, aqueles que creem. O que é misericórdia? É não receber o mal que eu merecia. Às vezes nós cometemos erros, temos uma vida realmente de destruição, independente do que for, fazemos coisas ruins, coisas que são maus. Mas a misericórdia de Deus é que Ele não nos paga pelo mal que nós realmente mereceríamos. Ele é um Deus de graça, um Deus de amor. É um Deus que não condena, mas que recebe, que deu seu
Filho amado para morrer por nós, para que nós tivéssemos acesso a Ele, acesso à vida eterna, à salvação, a perdão dos nossos pecados, direito a viver uma nova vida em Cristo. Deus é Deus de amor, que te recebe de braços abertos, assim como você está. Porque isso foi o que aconteceu comigo. Toda cura, todo o processo de cura, de libertação das drogas, dos vícios, daquela vida é um milagre de Deus. Isso é morrer e nascer com Jesus. Ter começado da estaca zero e ter sido gerada pelo poder do Espírito Santo. Isso eu tenho vivido até os dias de hoje. Deus transforma a minha vida. No momento foram vidas de dores, no momento da minha decisão foi dolorido, foi difícil, mas foi pela força de Deus, do Espírito Santo de Deus, da rendição, realmente de saber que Ele é um Deus de amor, o qual realmente em mim, na minha fraqueza, Ele se aperfeiçoou e me fez forte quando eu era fraca. E me deu realmente uma transformação de mente, uma metanoia, e realmente me transformou. Eu posso dizer para você seguramente que a minha história é marcada por milagre, por transformação. Deus é um Deus de processos. E que em toda essa minha história, todos esses anos, é como se eu vivesse realmente uma nova Vanessa. Em nenhum momento de dificuldade, em nenhum momento de grandes conflitos, grandes pressões, eu nunca tive desejo de me refugiar nas drogas. Eu tive uma história de grande destruição, profundamente envolvida no crack e em muitas outras coisas. Mas Deus realmente é tão poderoso. Ele é um Deus do impossível. É um Deus que faz o impossível para todo aquele que nele crê. Em nenhum momento eu tive vontade a voltar àquilo lá. Deus é o Deus que pode libertar, pode transformar, pode te tirar realmente do inferno do crack e te fazer viver uma vida nova. Tirar das trevas e te colocar na luz. Que você creia nisso. Que seja uma semente de esperança no seu coração. Uma semente de vida nova. Busca o Senhor. Busca Jesus. Ele pode te transformar. Ele pode te dar uma vida plena, abundante e nova, com a qual você nunca sequer conseguiu imaginar. Ele faz muito além do que nós pedimos ou pensamos, do que nós podemos imaginar. Deus te abençoe.